reúne, ela pode louvar, ela pode glorificar, ela pode bendizer o Senhor. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Glória a Deus, aleluia. Louvado o nome do Senhor. Nos reunimos essa noite de Santa Ceia para falarmos a respeito da palavra, a respeito do assunto da igreja, Jesus Cristo. Jesus é o assunto da igreja, Jesus é o assunto do Evangelho, Jesus Cristo é o próprio Evangelho. Vamos ficar de pé, abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. 2 Coríntios 11. Pode deixar aberto. Vamos ler o texto. This is a demonstration of Wirecast. Vamos dar mais uma repisada em cima do assunto em que Paulo trata várias vezes. 2 Coríntios 11, verso 3 até o verso 4. Paulo sabiamente escreve o seguinte texto: Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos a se apartarem da simplicidade que é em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, pedimos ao Senhor que nos dê graça e misericórdia essa noite, para falarmos a sua palavra, Senhor. Pedimos ao Senhor, o Pai amado, que nos dê, o Pai amado, sabedoria para explanar o teu Evangelho, meu Deus. Nós te pedimos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Paulo, conversando com o irmão ontem, ele estava me falando sobre a NPP. Quem já ouviu falar sobre a NPP? N de navio, P de Paulo, P de Paulo. NPP. NPP é um movimento mundial que é a nova perspectiva sobre Paulo. Nova perspectiva paulina. Um novo jeito de ver as cartas de Paulo. E você já imaginou o que é esse novo ver as cartas de Paulo, né? O que deve ser isso, né? É a nova interpretação das cartas de Paulo agora para o lado errado. Né? Eles falam que, em um dos textos, eles falam que Paulo não quis dizer isso. Mas Paulo é muito claro em suas explicações. Paulo é muito claro em suas colocações. Ele não joga a conversa fora. Paulo não tem nenhum texto de Paulo que seja um texto ambíguo, que ele queira dizer uma coisa ou outra. Ele quer dizer claramente aquilo que ele quer dizer. Ele fala aquilo que claramente ele diz. Ele fala claramente o texto, e para ele não tem subterfúgio. Primeiro texto que nós lemos hoje, Paulo escreve o seguinte: Mas temo o quê? Tenho medo. Eu tenho medo que, assim como Satanás, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim vocês também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Vamos parar por aqui. Paulo escreve uma coisa que hoje, se a gente lê o texto, se nós lemos o texto corrido, nós não vamos dar muito valor a isso aqui. Seja corrompido os vossos sentidos. Todos nós sabemos quais são os nossos sentidos básicos, né? Todo mundo aqui sabe que a audição... Fala para mim. Paladar e tato. Vamos pegar então os dois sentidos que são influenciados dentro da igreja, dentro do Evangelho, dentro da reunião de pessoas. Você vai pelo seu ouvir, seu ouvido e a sua visão, que vai gerar o seu entendimento. Então, quando Paulo fala, seja corrompidos os vossos sentidos, ele está falando, olha, vocês vão ver coisas que vão tentar vocês a pensar diferente, e vão ouvir coisas que não é realmente a verdade que eu tenho pregado para vocês. Então, muito cuidado para que você não corrompa pelo que você ouve. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Não é qualquer palavra, é palavra de Deus. A palavra de Deus é que gera fé. Não é mentira da carochinha, não é ilusionismo gospel, não é nenhum tipo de ilusionismo, nenhum tipo de show, nenhum tipo de showman, nenhum tipo de estardalhaço que gera fé. O que gera fé é ouvir a palavra, a Bíblia Sagrada, ouvir a pregação do Evangelho. Isso é que gera fé. Isso é que gera, então, o alicerce para que você construa a sua vida espiritual. É isso que a fé. Então, quando Paulo fala, os vossos sentidos sejam corrompidos, isso é, vocês vão ver coisas que vocês vão achar que é verdade.
vocês vão ver encenações, vocês vão ver teatros, vocês vão ver tudo que nós vemos hoje na frente tentando corromper você. Qual o sentido da corrupção? Qual é o mais interessado da corrupção do Evangelho? Quem é o mais interessado? Vem na sua cabeça Satanás. Ah, é o diabo. Mas o que o diabo ganha com isso? Apenas companhia no inferno? Se nós fôssemos olhar então que o mais interessado na corrupção do Evangelho seria Satanás, seria até fácil de trabalhar com isso. Seria muito simples, porque debaixo do nome de Jesus ele tem que se dobrar. Mas aí quando nós vemos que o mais interessado na corrupção do Evangelho é um ser humano. O ser humano é que se apropria, o ser humano é que aproveita da corrupção do Evangelho. O ser humano é que faz a corrupção e dela se deleita. O ser humano é que engana as pessoas, que ele fala assim, não fala que é Satanás que vai. Assim como a serpente, da mesma forma que a serpente enganou Eva. Como a serpente enganou Eva? Você quer saber como? Vamos lá em Gênesis. Ah, pastor, eu já sei isso de cor. Eu já li a Bíblia meia vez. This is a demonstration of Wirecast. Gênesis 3. This is a demonstration of Wirecast. Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta de todas as alimárias do campo. É isso mesmo, já viu o texto? Mais astuta das alimárias do campo que o Senhor tinha feito. Então disse a mulher, não é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Primeira coisa. Qual que é a astúcia? A astúcia serpental. A astúcia crotálica, né? A tua astúcia crotálica. A astúcia da serpente. Não foi assim que Deus disse? Não foi desse jeito que ele falou? De toda a sorte da árvore comereis. Vão comer tudo. Vocês podem comer tudo. Então, sempre a astúcia vai usar sempre o falso evangelho, o engano, vai usar uma parte da verdade. Sempre vai se usar uma parte da verdade. O alicerce é uma verdade. Não foi assim que Deus disse? Você é mais que vencedor? Não foi assim que Deus disse? Toma posse? Até nem está escrito, né? Mas eles falam, né? Não foi assim que Deus disse? Não comereis toda a árvore do jardim? Sim, e disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis para que não morrais. Percebeu a atitude madura de Eva? Não, ele falou isso mesmo. Mas ele falou que tem uma árvore que eu não posso comer. Qual seria a atitude não madura de uma pessoa não madura no Evangelho, não madura? Ele falou que posso comer tudo. Não, ele falou que posso comer tudo. Mas tem um texto regulador que Deus falou assim, olha, eu posso comer de todas, menos daquela. O texto regulador, menos daquela. Igual quando nós falamos assim, todas as coisas me são lícitas. Então pode fazer tudo. Aí Paulo põe o texto regulador, mas nem todas me convêm. E eu não vou me deixar ser dominado por nenhuma delas. O texto regulador. Depois ele fala, fugir da aparência, então não é tudo. Então não é tudo. Porque hoje em dia eles querem basear na literalidade de certos textos e relativizar os outros. Não, esse texto quer dizer isso, mas esse aqui não quer dizer isso. Então você tem que escolher, ou você acata a Bíblia toda ou não acata nada. Meia verdade não existe na Bíblia. Então ela falou, não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Em Gênesis 2, Deus falou isso. Em Gênesis 2, 16 a 17. Então a serpente disse à mulher, aí vem a verdade satânica, certamente não morrereis. Não, você não vai morrer. Porque ele está falando da forma de morte. Você não vai cair duro. Não vai ser igual a maçã da bela adormecida. Você vai morder, né? Uma mordida e um tombo. Não faça isso, não. Você não vai morrer. Está falando outra coisa. Não vou morrer, não. Porque Deus sabe. Aí coloca em xeque Deus. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso é verdade? Sabendo bem o mal, sim. Os olhos seriam abertos e teriam consciência do conhecimento. Não como Deus, não, o conhecimento, cá embaixo. Então ele mistura verdade e mentira. Né? Você vai ter os olhos abertos, mas não sereis como Deus. Então, na verdade, é essa voz que ecoa, sereis como Deus. Toda deturpação do Evangelho, presta atenção nisso,
Toda a deturpação moderna hoje do Evangelho This aponta is a para o homem demonstration ser como of Deus. Wirecast. Ter o poder de declarar as coisas acontecerem, ter o poder de definir o destino da This sua is a vida, demonstration of Wirecast. chamar a existência, declarar, tomar posse, isso tudo, todas This as is a autodeclarações e demonstration todas of Wirecast. as ideias de vencer na vida colocam o homem como Deus. This is a demonstration Desde a of Wirecast. palavra da fé, lá atrás do Kenneth Hagin, lá atrás, não mais This atrás is a ainda, demonstration lá do of Seymour, Wirecast. da Rua Azusa, até o mais recente do Kenneth Hagin, até passando por todos This os princípios is a da honra no dia de demonstration hoje, of Wirecast. que é colocar o homem como Deus. Se não você próprio quer colocar um líder como Deus. This Tem is a alguns líderes que falam assim: demonstration of quando você me Wirecast. honra, Deus te abençoa. O anjo da igreja, This quando você is me a honra, Deus te abençoa. Não, demonstration of isso é mentira. Wirecast. Nós todos somos iguais na igreja. Não tem nenhuma proeminência na igreja, não tem This is a nenhuma eminência demonstration parda. of Wirecast. Nós somos nivelados pelo sangue de Cristo. Seja líder, seja um novo convertido, somos nivelados This pelo is sangue a de Cristo, somos todos demonstration iguais. of Não há Wirecast. preferidos para Deus. Então eles querem colocar os homens no lugar de Deus. This Então is a sereis como demonstration Deus. of Essa é uma Wirecast. voz satânica que ecoa hoje nos ouvidos de vários líderes hoje, de várias This pessoas is que a não conhecem a demonstration palavra, of Wirecast. que querem ter uma eminência, uma prioridade para Deus. Igual tem This is a alguns líderes que oram demonstration assim: of Deus Wirecast. abençoa a irmã Mônica, quem está falando aqui, orando aqui é fulano de tal. Deus está This e is eu a com isso. demonstration of Wirecast. E eu com isso é fulano ciclano. This Jesus is a morreu por mim, demonstration of Por você, Wirecast. pelo mesmo sangue. Não foi não, Deus derramou, Jesus This derramou is a o sangue venoso para um e o demonstration sangue of arterial para Wirecast. outro. Não, foi o sangue de Cristo que me salvou. Nós somos iguais. Então, This esses sereis is a como Deus, demonstration isso of ecoa até Wirecast. hoje e é o básico do engano. O básico da enganação é sereis como Deus. This Tereis is a autoridade, demonstration tereis of prioridade. Wirecast. Você vai ter tudo porque agora você é um filho de Deus. This is a demonstration of Wirecast. Porque Deus sabe que dia dele comer e se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, tirei esse pedaço, This is sabendo a bem o mal. demonstration Até que é of verdade, Wirecast. sereis como Deus é mentira. Vamos passar mais. E vendo a This mulher que is a aquela árvore demonstration era of boa Wirecast. para se comer, agradável aos olhos, e o que mais? This boa is a para dar demonstration entendimento. of Wirecast. Não quero isso aí que eu vou mudar a minha situação. Eu vou dar um start This na is minha a vida. demonstration A árvore of agora vai ser uma Wirecast. incubadora que vai me tirar desse lugar que eu estou e eu vou virar, agora eu vou ser como Deus. This is a demonstration of Wirecast. Eu não vou entrar nesse mérito porque senão nós vamos ficar aqui 2 horas. Um dia não vamos pregar, This voltar is a nesse texto. Eu demonstration já voltei of aqui, mas Wirecast. às vezes tem que repisar de novo. O que é boa para se comer? This Que is a tipo de demonstration of que tipo Wirecast. de desejo? Que tipo? Isso está classificado em quê na Bíblia? Quando This você is olha a e fala é demonstration boa, of Wirecast. concupiscência dos olhos. Não, concupiscência da This carne, is a boa para me demonstration sustentar, of para me dar Wirecast. sustento. Agradável aos olhos, concupiscência dos e para This dar is a entendimento. demonstration Soberba, of Wirecast. a mesma coisa que ele usa com Jesus. Transforma esses negócios em pães para você comer, concupiscência da carne. This is a Sobe lá, demonstration tudo of isso aqui te Wirecast. darei, se postado me adorares, soberbo da vida. Sobe ao pináculo do templo que se lança This lá de is a cima, que as pessoas vão te demonstration ver. of Wirecast. Concupiscência dos olhos. Dos olhos, da carne e da vida. This É o mesmo is a tripé. demonstration of Wirecast. Pausa, pode fechar isso aqui. Aí vai, ele comeu, ela comeu e deu para o marido, e aconteceu This tudo is a que nós vemos aqui. demonstration of Voltando em Paulo, Wirecast. pode voltar, Sara. Gálatas, 2 Coríntios 11. This is a demonstration of Quando Wirecast. Paulo fala, eu temo, eu tenho medo, que da mesma forma, com sutilezas, This is a com sutileza, demonstration como of Eva foi Wirecast. enganada, vocês também sejam enganados. Ele está escrevendo aqui para a igreja de Corinto. A igreja de This Corinto era uma is a igreja problemática. demonstration of Era uma Wirecast. igreja em que aconteciam coisas que Paulo cita que nem no meio dos ímpios, nem no This meio is dos a ímpios tinha. demonstration of Mas Corinto é Wirecast. problemático. Então ele escreve, olha, da mesma forma que vocês estão passando essa luta, vai chegar This alguém is a com demonstration astúcia e vai of tirar Wirecast. vocês daí, tirar vocês da simplicidade que há em Cristo. A This simplicidade do is a Evangelho já demonstration foi jogada of para escanteio. Wirecast. A simplicidade do Evangelho, hoje em dia se complicou tanto o Evangelho que eles se dão This is a passos. demonstration Passos of para a honra, Wirecast. passos para a santificação, passos para não sei o que lá. Os pregadores da This pregação is são a 10 passos demonstration of para você ser uma Wirecast. pessoa vencedora. Se eu quisesse saber disso, eu ia lá para o This Sebrae. is a Eu ia pro demonstration Sebrae, of fazer um curso de pequena Wirecast. empresa. Aquilo que eu quero mais vencer é a minha carne. This is a Isso que eu quero demonstration vencer. of Wirecast. A primeira coisa que eu tenho que vencer é a mim mesmo. Então,
Te afasta da simplicidade que é This Cristo. is a Qual que é a demonstration simplicidade of do Evangelho de Wirecast. Cristo? Vamos dar uma passeadinha na simplicidade do Evangelho? João This 14, is a 16. demonstration of Wirecast. Primeira coisa simples da simplicidade do Evangelho. This is a demonstration João of 14. Wirecast. 16. This is a Olha o que Jesus diz. demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. 14:6, desculpa. 14:6. This is a demonstration of Wirecast. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, This is a a verdade demonstration of e a Wirecast. vida. Ninguém vem ao Pai senão. Primeira coisa simples do Evangelho. This Nós is a temos um caminho a ser demonstration seguido. of Wirecast. E o caminho é Jesus. Temos uma verdade a ser aprendida. E a verdade é. This is a E temos uma demonstration vida para of receber em nós Wirecast. mesmos. E quem é a vida? Jesus. A coisa simples do Evangelho se resume em Cristo. This is a O caminho da vida, o demonstration caminho of para chegar até Deus. Wirecast. A verdade que abre os nossos olhos e a vida que nós temos em nós mesmos. This Se resume is a em demonstration Jesus of Cristo. Wirecast. E aí ele vai. Ninguém vem ao Pai senão. Então ele This is a demonstration ele of resume Wirecast. tudo nele. Não há outro jeito de ir até Deus a não ser Jesus. This is a demonstration of Somando Wirecast. as coisas que hoje eles gostam de somar, que falam que o sacrifício de Cristo não é This suficiente. is a demonstration Tem algumas, of algumas, Wirecast. algumas seitas em Belo Horizonte que falam que Jesus Cristo não é suficiente, Salvador. This is a A demonstration dele apenas of não salva. Wirecast. Sim, pertinho aqui, pertinho de nós não, né? Na Pampulha. Tem uma igreja que This fala is que a a graça de demonstration Cristo, of a salvação de Wirecast. Cristo, só é aplicável em certos aspectos da vida. Os outros aspectos da vida, para você se This santificar, is a é você. demonstration of Obrigação sua. Wirecast. É você que tem que fazer. Você aceita Jesus This e você is a abraça demonstration Jesus. of Wirecast. A função de te manter no caminho é sua. A função de santificar a sua vida é This sua. is a demonstration A of função Wirecast. de permanecer crente é sua. E a Bíblia me fala o contrário. A Bíblia fala que Deus é quem me This sustenta. is a Porque demonstration se eu quiser me of sustentar a mim Wirecast. mesmo, eu não consigo. Se eu quiser me santificar a mim mesmo, eu não consigo. Porque em This mim não há is a força para me demonstration santificar. of Wirecast. Em mim não há força para eu me manter no caminho. Quem aqui permanece no caminho de Cristo pelas suas próprias This forças? is a demonstration of Ninguém. Wirecast. Quem nos sustenta é Deus, é Cristo. Então This ele põe is a aqui a demonstration suficiência of dele, Wirecast. a suficiência da obra dele. Isso é, eu sou suficiente para salvar a sua vida e trazer This você is até a o Pai. demonstration Então, o primeiro of ponto da Wirecast. simplicidade do Evangelho. O Evangelho se resume em Jesus, em Cristo. Ele é a verdade, o caminho e a vida. demonstration of Acabou. Wirecast. É ali, está tudo resumido nele. Não há uma outra verdade paralela. Não há outro caminho paralelo e não há outra vida paralela. É apenas uma coisa só, que nós vamos encontrar na frente, Paulo falando. Um This só is a batismo, um só Deus, um só demonstration of Wirecast. Espírito, um só Senhor, um só. This is a demonstration Já tem of pastor Wirecast. pregando que Jesus Cristo é o Jesus This Cristo is a ocidental, tá? demonstration of Wirecast. Jesus Cristo para salvar a civilização ocidental. Vai vir outro Jesus para salvar o judeu e o This pessoal is da a Ásia, lá embaixo da demonstration of Índia, Wirecast. é outro Messias. Legal demais, né? Esses caras, vou te falar, viu? This Queria is a saber que erva que eles demonstration usam, of Wirecast. Que erva que eles usam. Outra verdade básica do This Evangelho. is a 1 Coríntios demonstration 15, of de 1 a 4. Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Jesus morreu pelos nossos This is a pecados. demonstration Também vos of notifico, se Wirecast. vos informo, irmãos. Estou aqui para informar a vocês que o Evangelho que já vos tenho anunciado, is a o demonstration qual também of recebestes Wirecast. e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos se o retiverdes, This tal is a como vou-lo demonstration tenho of anunciado, Wirecast. se é que não cresces em vão. Vamos fazer então uma análise de texto. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho. Wirecast. O nosso sujeito aqui é o Evangelho, que já vos tenho anunciado, o qual se refere a quem? O Evangelho, o qual também recebestes e no qual, em que? No Evangelho vós permaneceis. Pelo qual, porque pelo Evangelho, isso é o Evangelho aqui, meu amigo, meus irmãos, é Cristo, tá? É o resumo de Cristo. Pelo qual também sois salvos. Sois salvos pelo Evangelho que é Cristo. Se o retiverdes o quê? Retiverdes o Evangelho, retiverdes Cristo. Tal como vos tenho anunciado, se não é que não cresces em vão.
Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Epa! Então, a crença que Jesus morreu pelos nossos pecados não é uma crença empírica e nem passada, não é uma tradição oral, não é isso? Está escrito. Está escrito que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, eu tenho, na verdade do Evangelho, a verdade básica, que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, eu só não tenho condenação se eu estou em Cristo. Então, por quê? Porque ele morreu pelos meus pecados. Ele experimenta a ira de Deus no meu lugar. Cristo morre pelos meus pecados, pelos nossos pecados, segundo está declarado. Na ceia hoje nós vamos ler o texto em que ele diz o seguinte: esse é o sangue da nova aliança derramado por muitos para remissão de pecados. O próprio Jesus fala isso. Então não é uma interpretação da morte de Jesus, o próprio fala isso. Não é que alguém pegou, eu acho que ele morreu. Não, o próprio Jesus declara. Então, meu perdão de pecados vem através de Cristo. Mas aí vem um artista da fé, e diz o seguinte para você: enquanto você não escrever os seus pecados numa folha e queimar numa fogueira lá no encontro, você não vai ser perdoado. Não é assim, né, Rafael? Vem e fala: se você não escreveu o papel e queimar, Jesus não te perdoou. Não, me perdoou sim. Independente se eu escrever papel ou não, eu já tenho o perdão de Cristo em mim. Já tenho. São apenas ritos. Ninguém vos faça presa, meu amigo. Ninguém vos faça presa. Eles são caçadores, estão procurando e não gostam de soltar a presa. Né, Jadson? Não gosta de soltar a presa. Fala: você é meu, você está aqui, ó. Acabou. Vamos lá então. Outra verdade. Atos 4:12. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Eu vou ler e quero que você pegue a verdade, você vai falar a verdade para mim, a mensagem desse texto. This is a demonstration of Wirecast. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Qual que é a verdade intrínseca nesse texto? Só Jesus Cristo salva. Só o nome dele tem poder, não tem outro nome. Não há jeito de ser salvo por um outro nome. Não há outro nome a ser cultuado. Não há outro nome mais poderoso do que o dele. Não há outro nome a ser reverenciado ou referido dentro da igreja, a não ser o nome de Cristo. A igreja existe por causa de Cristo ou por causa do Espírito Santo? Por causa de Cristo. Por causa de Jesus. Quando ele morre na cruz, ele está fundando a igreja. Quando ele morre na cruz, está fundando uma nova aliança. Na ceia ele fala: esse é o sangue da nova aliança derramado por muitos. E aonde ele derrama o sangue? O sangue da nova aliança é estabelecido aonde? Na cruz do Calvário. Então a igreja ela é fundada com sangue inocente, o sangue de Cristo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja porque foi fundada por sangue inocente, então não tem pecado. Não tem como o inferno prevalecer contra a igreja. Atos 10:43. Estabelecendo parâmetros. This is a demonstration of Wirecast. A este dão testemunhos todos os profetas, de que todos os que nele crerem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Quem perdoa o pecado então? Jesus perdoa o pecado. Cristo perdoa o pecado. Lembrando aqui de fazer a nossa como é que chama? O nosso paralelo. Se ele me fala aqui que eu recebo perdão dos pecados pelo nome de Jesus, como então eu posso me colocar na mão de um homem que fala comigo que desde que eu fale, o homem falando, que você não será perdoado pelo seu pecado, você pode orar que Deus não vai te perdoar. Como eu posso acreditar num homem que fala isso? Num líder religioso que fala isso, Alexandre?
Quem libera o perdão aqui sou eu dentro dessa igreja. This is a demonstration Você of acredita que tem pessoas assim? Wirecast. Tem líder assim? Que faz você de presa, de This is a escravo dele? demonstration of Wirecast. Que acha que pode manipular até o perdão de Deus, igual uma irmã chegou para um pastor uma vez, falou assim, This pastor, is a eu tive um sonho demonstration nessa of igreja, Wirecast. e contou o sonho, e o sonho era desfavorável ao líder. Aí o pastor falou assim, ainda que This esse is a sonho demonstration for de of Deus, Wirecast. a partir do momento que eu falar que ele não é de Deus, ele passa a não ser de Deus mais. Então o cara manda, o cara acha que manda, o cara acha que ordena as coisas de Deus, ordena os parâmetros de Deus, coloca novos parâmetros agora, e estabelece novos parâmetros, como a astúcia da serpente. Astúcia da serpente, porque os vossos sentidos são corrompidos a partir do momento que você ouve uma coisa dessa, e você acredita. Quantos acreditam numa dessa? Quantos acreditam numa coisa dessa e se tornam escravos? Quantos acreditam só porque o que falou foi um líder religioso? E fala, a Bíblia diz isso, mas o meu líder diz isso. Crê mais no líder que na palavra. Vai contrário à palavra de Deus, fala as coisas contrárias à palavra de Deus, e é mais fácil de crer esse do que outro crer. Vamos ler. Você precisa fácil. Isso, Colossenses 2. Vamos lá, Colossenses 2. Está aqui, vamos ler agora de uma vez. O irmão de Lon falou, vamos lá, irmão de Lon. Colossenses 2. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration Colossenses of 2:8. Wirecast. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. Agora vem o serpentário, vãs sutilezas. Vem o veneno crotálico aqui, ó. This is a demonstration of Wirecast. Vem aqui agora o veneno crotálico. This is a demonstration of Wirecast. Aqui está o veneno crotálico. This is a demonstration of Wirecast. Isso que é o perigo, ó. Vã sutileza. Vem de onde? This is a Da demonstration of Wirecast. Vem da serpente. Vem de Satanás. Vem de inspiração demoníaca. This Eu is te a pergunto, quem demonstration lucra of com isso? Wirecast. Quem lucra com isso aí? This is O a homem? demonstration of Wirecast. O homem lucra. Leva uma vida nababesca. Porque This is a sobre ele vale a demonstration palavra. of Tudo isso Wirecast. te darei se prostrado me adorares. Então quem divulga a mentira, This is a Satanás dá tudo. demonstration of Você conhece Wirecast. algum líder religioso mentiroso que é pobre? Você conhece algum? Tenta lembrar de um líder que é pobre. Que não tenha jatinho nem helicóptero. No mínimo. Tenta lembrar. Por quê? Satanás dá tudo porque eles adoram Satanás prostradamente. Prostrado pode ser também sem ação, inertes. Deixa Satanás fazer o que for. E quando você prega, você é errado. Se você pregar a verdade, você é errado nos dias de hoje. Ninguém vos faz por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Rudimentos do mundo interpreta como, sabe o que é isso? Rudimentos do mundo? Cultura. A cultura substitui a palavra muitas vezes dentro da igreja. Cultura que eu falo é a tradição do povo. A tradição. Por exemplo, maldição hereditária é uma verdade bíblica ou uma cultura evangélica? Cultura evangélica, não é tradição bíblica. Não é verdade bíblica. Jeremias expressa que acabou. Cada um vai morrer pelo seu pecado. Tem um texto imenso que fala isso, Deus explicando. O cara gerou um filho, tal e coisa, isso foi bom. Ezequiel explica tudinho. Fala lá, Deus conta 3 gerações para falar que não tem maldição hereditária. Aí os cabras hoje vai pela cultura gospel, falam isso. Para manter presa. Por quê? E essa presa, essa prisão vem através do medo. É o medo.
É o medo, é o terror. This is Faz a terror na demonstration igreja. of Wirecast. Olha, se você não vier aqui na frente para receber a unção This com a is a água ungida demonstration of das Wirecast. 7 catacumbas de Jerusalém, eu não me responsabilizo se você sair daquela This porta is a fora. demonstration Então venha of aqui e traga o Wirecast. seu envelope especial para você receber a unção das águas das 7 This catacumbas is de a Jerusalém. demonstration É assim que of funciona. Wirecast. A presa vem pelo medo, pelo terror. This É, is a ainda fala assim, meu demonstration irmão, of Wirecast. se você se rebelar contra mim, Deus nem sabe o que Deus vai fazer This is a contigo. demonstration E vai pelo of medo. Wirecast. Deus vai tirar o teu dom de cantar. E a Bíblia fala que os dons e os chamados são This is a irrevogáveis. demonstration of Então como eu posso falar que Wirecast? Deus vai tirar o dom de alguém? Se a Bíblia declara que o dom e o chamado é irrevogável, Deus não tira. E por aí vai. Então pelo medo, a cultura estabelecida pelo medo. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta, é verdade ou cultura? Cultura, para fazer medo da criança. Fecha o olho rápido, se você ficar com o olho aberto, o boi da cara preta vai te pegar. Porque com o olho fechado você fica invisível, ninguém te vê. Então fecha o olho, menino, você dormiu. O gafanhoto te pega. Medo, medo. This is a demonstration of E ainda é feito em Wirecast. dó menor ainda. Boi, boi, boi. Vai ficar bem lá embaixo, né? Boi da cara This is a preta. demonstration of Wirecast. Por aí vai. Então, medo. Então, culturalmente, até nas nossas This crianças, nós is a fazemos medo. demonstration Nós criamos a of cultura do medo Wirecast. nas nossas crianças. Então, na verdade, eu posso afirmar, então, que essa cultura do medo do evangelho This é uma is a cultura pueril, demonstration uma cultura of de criança. Wirecast. É de meninos na fé. E Paulo fala, quando This is a eu passei a ser demonstration homem, eu of deixei as Wirecast. coisas de... Eu deixei o medo, porque o verdadeiro amor lança fora This todo o is a medo. E quem é o verdadeiro amor? demonstration of Wirecast. Jesus Cristo. Eu não tenho que ter medo. Não tem que ter medo nem do diabo. This Nem no is a diabo eu preciso ter demonstration medo. of Wirecast. Debaixo do meu pé. Até a This is a Mônica demonstration publicou of uma Wirecast. frase minha no Facebook essa semana, que gosta de falar que eu prefiro This cair na mão is do a diabo. demonstration of Wirecast. Se eu cair na mão do diabo, Deus manda parar. E o diabo tem que parar. Agora, se eu cair na mão de Deus, This is a quem vai mandar Deus demonstration parar? of Wirecast. Ninguém manda, né? Ninguém manda ele parar. This is a Tem mais medo do diabo demonstration que de Deus. of Wirecast. Então vamos lá. This is a demonstration of Wirecast. Romanos 1,16. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Agora tem um reloginho aqui. Melhor. This is a Romanos demonstration 1,16. of Wirecast. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Põe só o 16, 17 This mensagens. is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Porque não me Wirecast. envergonho do evangelho de Cristo. This is a demonstration of Wirecast. O evangelho tem um dono, na verdade é a personificação do próprio dono. É o evangelho de... This is a Eu demonstration não posso of ter um Wirecast. evangelho particular para mim. Eu tenho que seguir o de Cristo. No This debate semana is a passada no Acre, demonstration Alexandre, of Wirecast. no Acre que teve semana passada, um dos pastores da banca falou assim, This is a cada igreja tem a sua sã demonstration of doutrina. Wirecast. Você viu isso? Eu estava assistindo. O cara falou, cada igreja tem a sua This sã is a doutrina. demonstration of Eu falei, que é isso? Wirecast. Não, e no meio do monte de verdade, o cara solta essa. Então no meio de um monte de coisa certa, ele solta um This erro e todo is mundo a falou, demonstration e o of pessoal concordou. Eu Wirecast. falei, não tem. Aí. A sã doutrina é uma só, o evangelho de Cristo. This Agora, o que is é a o evangelho de demonstration Cristo? of É o Wirecast. poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o evangelho de Cristo é uma coisa This só. is a Se eu demonstration creio of Wirecast. o evangelho é a descrição de Cristo. É o falar sobre Cristo. This is a É demonstration tudo of concernente Wirecast. a Cristo. Quando eu creio no evangelho, aceito o evangelho, estou falando de Cristo. Pois This é o is a poder de Deus para a demonstration of salvação Wirecast. de todo aquele que crê. Agora, salvação. This Então, is a demonstration o of poder da Wirecast. salvação está em Cristo. Não está em nenhuma outra prática, a não ser crer em Cristo. This Não há is a nenhuma outra demonstration prática que of eu posso fazer Wirecast. que possa me ajudar na minha salvação, como alguns falam por aí.
Não, você This tem que is fazer a a sua parte. demonstration of Wirecast. Eu creio em Cristo, eu sou salvo. E quando você baixa no peito e fala com uma pessoa dessa que você é salvo, This porque is a crê em Cristo, demonstration ele ri da of sua cara. Fala, Wirecast. não, mas você tem que desenvolver alguma coisa, não sei o que, desenvolver na igreja. This is a Né? Você demonstration tem of agora que Wirecast. fazer alguma coisa para Deus, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Se assemelha a um centro This espírita. is a demonstration Você tem que of Wirecast. galgar cargos lá dentro. Galgar, por exemplo, uma pessoa, vamos This imaginar is a para você, demonstration um irmão of que prega, né, Wirecast. que ensina bem a palavra, faz parte da igreja há 20 anos. As pessoas This encontram is com ele e a falam assim, olha, demonstration por of que você Wirecast. não é pastor ainda? Fala, porque eu não quero. This is a não quero ser. demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Uhum. This is a demonstration of Wirecast. Muito bom, a melhor This coisa que is tem é a anotar. demonstration of Wirecast. Não conhece tudo ainda. Pior que é, a gente pode ter 80 anos, não This conhece a is a palavra toda. demonstration of Não conhece tudo ainda. Wirecast. Então, This is a É crer em Jesus demonstration Cristo of para a salvação. Wirecast. crê em Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu This is a demonstration e of também do grego. Wirecast. Tem duas interpretações. A interpretação literal This is a do judeu da demonstration Judéia, of depois dos gentios, Wirecast. do judeu e do gentio, e também de todo religioso. This is Toda a religião demonstration of liberta o homem da religião Wirecast. e liberta o homem de toda filosofia. Vã. De toda This filosofia vã. is a Toda religião demonstration vã e toda of filosofia vã. Wirecast. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Então Jesus This Cristo is é a justiça demonstration of de Wirecast. Deus. Por que justiça de Deus? Ah, agora sim. This Por que is a justiça de Deus? demonstration of Wirecast. A ira precisava ser satisfeita, saciada, para ser executada a This justiça de Deus. is E a foi saciada onde a demonstration ira? of Wirecast. Saciada em Jesus, na cruz. Ao Senhor agradou This is a moê-lo, demonstration fazendo-o of enfermar. Wirecast. Então, Deus mata Jesus na cruz, no meu lugar, no seu lugar, sacia a ira dele This e is a aí estabelece demonstration a of justiça de Deus. Wirecast. A alma que pecar essa, morrerá. Então, morre meu filho no lugar deles. This is a demonstration of De fé em fé, Wirecast. como está escrito, o justo viverá da fé. Aí esse justo viverá da fé, eles This gostam is de a interpretar de um monte de jeito, demonstration né? of Wirecast. Ó, meu irmão, é pela fé, você vai dar o cheque pré-datado, pela fé você This vai comprar is a uma Ferrari, demonstration of pela fé Wirecast. toma posse. Esse viverá da fé é receberá vida eterna através This da is a fé. demonstration Esse of viverá não tem a Wirecast. ver com a vida não, é receberá a vida eterna. Pela graça sois This salvos is a mediante demonstration a of fé. Wirecast. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. This is a O justo viverá demonstration da of fé não é apenas, não é a nossa vida diária, corriqueira. Você pode até interpretar, This mas is agora a vamos puxar para isso. demonstration of É a vida Wirecast. eterna que você recebe pela fé. Você tem alguma escritura do céu, igual estão vendendo agora? This Escritura is a do céu? demonstration of Estão vendendo na Wirecast. igreja, escritura do céu, assinada pelo próprio Jesus. Tem lá a assinatura Jesus Cristo. This Você is a compra a sua demonstration casa no of céu. Wirecast. Sério, estão vendendo. Né? Alexandre viu também. Estão vendendo. This Vender is a casa no céu. demonstration of Wirecast. Né? Daqui a pouco, eu não sei qual loteamento que é, mas a minha casa This está lá. is a Se eu chegar e tiver no meu lugar, eu vou demonstration tirar. of Wirecast. E por aí vai. E fora também, is a que demonstration fora de of vender, Wirecast. também vender de tudo, eles falam que lá vão ter moradas, né? O crente que This não trabalha is na a igreja, que não faz demonstration of nada, vai morar na Wirecast. favela do céu. Olha que tem cabimento. É sério, é o pastor que fala isso. This Vai morar na is a favela do céu. demonstration of Wirecast. É, o bem que você faz aqui manda material. Que isso, This meu amigo? is a Jesus demonstration falou: eu of vou Wirecast. preparar-vos lugar, é Ele que vai fazer. Os caras não, fala que quanto mais você This faz para Deus is a aqui, demonstration manda material of de construção para o Wirecast. céu. Onde se tira isso, gente? Vã sutileza, mas nem é vã sutileza, não. Aí é vã bobiça This is a mesmo. demonstration É vã of bobiça. O cara, Wirecast. vou te falar, viu? O cara tem que tomar balde de Rivotril para ver se fica This quieto. is a demonstration E vou of abrir no balde. Wirecast. Romanos 6, 23. This is a O resumo do demonstration Evangelho. of Wirecast. Até agora nós vimos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, morre pelos nossos pecados, This Ele é is o a único nome pelo qual demonstration of Wirecast. devemos ser salvos, é aquele que todos os profetas dão testemunho e quem crê nele recebe This perdão de is a pecados. demonstration O seu of evangelho, Wirecast. ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Ele é o dom gratuito de Deus para a vida eterna, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, de graça, meu amigo, não tem que pagar não tem que fazer campanha não, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso. Aí eles falam, não, se você não ajudar na igreja, não ajudar na obra, você é ladrão, está roubando de Deus. Então, lá em Apocalipse fala que o ladrão não entra no céu, então você não vai ser salvo porque você não está ajudando na igreja. Isso vocês falam claramente na igreja, mas fala o que aqui? É o dom gratuito. Grátis, Deus dá, de graça. Nós não merecemos, nós não merecemos salvação. Algum de vocês aqui merece salvação? E merecidamente nós recebemos ela. E merecidamente o dom gratuito de Deus, a vida eterna, através de quem? Cristo Jesus. Então o Evangelho tem que seguir todos esses parâmetros até agora. Tem que ser claro esses parâmetros. Não se pode acrescentar mais nada nisso. Se acrescentar alguma coisa, é o que? Vã, sutileza, segundo a astúcia que a serpente enganou Eva. O que passar disso é astúcia de serpente. É veneno crotálico. A serpente nariguda, né? Então Jesus Cristo é o dom gratuito. Você fez alguma coisa para receber Jesus? Você pagou algum valor? Mas alguns lugares eles cobram, né, Jair? Eles cobram um valor. Já tem hoje em dia culto de sábado, você paga R$10 para entrar. Você viu que negócio que veio para absurdo? Tem uns cultos, mano, misericórdia. Dia de sábado tem uns cultos que o jovem paga R$10, R$20 para entrar no culto. Paga, o tempo de Salomão paga. Eles estão cobrando já na porta, ingresso. Você acredita, Daniel? Aí um rapaz chegou com violão e falou que não tinha dinheiro. Ele chegou com violão e falou, gente, eu não tenho dinheiro para entrar no culto, não vou tocar a música, vocês me ajudam. Aí ele falou, na primeira música veio o irmão e me deu o ingresso do culto, ó glória. Eu teria vergonha disso. É vergonha, você pagar para entrar na igreja. É o tal do pago para entrar e reza para sair, né? Vamos mais. Filipenses 2, 8-11. Você viu que nós estamos passeando muito as casas de Paulo? This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Sabe quem é que manda na igreja? Quem é que tem poder na igreja? Quem que deve ser honrado na igreja? É o seu pastor? Não. Olha quem deve ser honrado na igreja. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Detalhe, Jesus se humilha, não é uma falsa humildade que nós temos, não. Não, Bob, eu não mereço, não. Não é falsa humildade, não. Ele teve atitude. Ele sendo Deus, sendo retratado no Velho Testamento como capitão dos exércitos do céu, sendo retratado como príncipe de Deus. Ele deixa isso tudo e vem cá como homem. E ele vem não como um homem rico, ele vem como um homem pobre. Jesus não tinha posses. Ele não tinha bens. E aí tem gente falando, não, Jesus ele sustentava 12 homens, então ele tinha uma fortuna. Tinha uma casa na praia, e a casa era chique. Realmente Jesus tinha uma casa na beira do lago de Cafarnaum, a casa era dele. Mas não cita e ainda era uma casa humilde, que quando eles desceram o aleijado pelo teto, o teto era feito de palha, eles arredaram e desceram o aleijado. Aquela casa que fala lá no Evangelho, que desceram o aleijado pelo telhado, é a casa de Jesus, que fala assim o texto, estando ele em sua casa, vieram as multidões e trouxeram aleijado, não puderam chegar pela porta, subiram ao telhado e abriram. Então era feito uma casebre de palha. Era uma casebre de palha, mas os caras querem falar que era mansão, não era. Realmente tinha uma casa na beira do lago de Cafarnaum, era uma casa simples. Imaginou? Casinha simples. Não tinha nada de mansão, nada disso. E os 12 homens não eram sustentados por ele, não. Fala que as mulheres ajudavam a sustentar. As mulheres ajudavam ele. As mulheres de Jerusalém ajudavam ele. E eu creio também que José de Arimateia, Nicodemos, eu creio por mim, eu estou falando isso. É uma exegese minha. José de Arimateia, Nicodemos, o Zaqueu, até o próprio Mateus, talvez tinha algum dinheiro, ajudava a sustentar.
E quem cuidava do This dinheiro? is a Jesus gostava tanto do demonstration dinheiro, of e Wirecast. quem cuidava do dinheiro era quem? Judas, que era ladrão. This Deu is a o quê? A demonstration galinha para a of raposa Wirecast. tomar conta. Toma aí, Judas. Você vai dar dinheiro a você, Judas. Opa! Tô feito. This Né? is a Porque fala assim, quando a demonstration mulher of Wirecast. ungiu os pés de Judas com perfume, Judas reclamou. Podia pegar esse perfume e vender por um bom dinheiro e dar aos This pobres. is Aí o a texto fala assim, ó, demonstration mas of ele falava Wirecast. isso, não é para ajudar os pobres, não. É porque ele metia a mão na bolsa. Ele roubava. This Podia is a vender isso aí, dar um dinheiro, né? E ó, demonstration of Wirecast. botar no meu bolso. This is a demonstration of Wirecast. Não faz nada não. Aí troca de carro todo ano, né? This is a demonstration of Por isso Wirecast. também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre, This is a por demonstration cima, of Wirecast. acima de todo nome, sobre todo nome. Então não há This nenhum is a nome demonstration dentro da of igreja Wirecast. acima de Cristo. Não existe outro nome. Você não tem que This is a ficar com medo de demonstration nenhum of outro Wirecast. nome dentro da igreja. Nós devemos temer o nome de Jesus. Isso inclui qualquer This tipo de is a líder. demonstration of Wirecast. Nem serafim, nem querubim, nada. This O is a nome é demonstration Jesus. of Wirecast. Quem deve ser exaltado é a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo no meio da igreja, a pessoa de This Cristo em is a você. demonstration of Wirecast. Hoje em dia tem vários tipos de culto. Tem o culto aos anjos hoje em This is a dia. demonstration of Wirecast. Anjo Miguel, a espada de Miguel, aquele cara lá fala. Tem uma igreja ali em This cima is ali, a que a pastora fica em pé assim, demonstration fica of duas Wirecast. moças do lado assim sentadas. Fala assim, essas moças aqui é que vai incorporar os anjos. This Aí is diz a que os anjos incorporam. demonstration of Wirecast. Brincadeira, né? Brincadeira. Isso é o quê? This is a demonstration Serpentice. of Wirecast. Serpentice isso. Isso não existe. Anjo não entra em ninguém. Anjo não entra em This ninguém. is a demonstration of Wirecast. Capeta. Lapeta, né? This Para is que a ao nome de Jesus se demonstration dobre of todo o Wirecast. joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Diante do nome de quem? This is a demonstration Eu of vi semana Wirecast. retrasada, até mandei uma foto lá do cara sentado igual um rei, um líder religioso This sentado igual um is a rei, e demonstration os of Wirecast. vassalos, né, uns irmãos deitados no chão e tocando. This is a demonstration of Wirecast. Os irmãos deitados no chão tocando os pés do pastor para ser This is a abençoados. Misericórdia demonstration nisso. of Wirecast. Mas esses ainda fazem fisicamente. Dá para você fisicamente e as This pessoas is a fazem isso internamente. demonstration of A gente não consegue ver. Wirecast. Reverenciam os líderes internamente como se fosse Deus. This is a Reverenciam demonstration of um outro Wirecast. internamente como se fosse Deus. Tomam para si como se fosse Deus. This is a demonstration Experimenta of comentar Wirecast. alguma coisa de um líder religioso com uma pessoa. Só falta de bater. Não, o que é This isso? is a Não pode falar assim dele, demonstration não. of Wirecast. Mas se você falar mal de Jesus, chegar para ele sem te conhecer, você falar mal de Jesus, ele não This defende is a Cristo. demonstration of Mas o líder Wirecast. defende. Jesus ele não defende. O evangelho não defende. Se você chegar perto dele e This rasgar uma is a Bíblia, demonstration ele não fala of nada com você. Wirecast. Se rasgar a Bíblia e falar assim, eu não quero isso, não. Ninguém fala nada com você. Mas experimenta This is a fazer alguma crítica de algum demonstration erro de of algum líder Wirecast. religioso pra você ver. Se você é execrado. Rafael sabe muito bem o This que é is isso. a demonstration of Wirecast. Então, o nome de Jesus está acima de todo nome. This is a demonstration Hebreus of 6, 26 a Wirecast. 28. Jesus é o grande sumo sacerdote This is a demonstration of Wirecast. que entrou de uma vez por todas no tabernáculo de Deus com seu próprio This is sangue a remidor. demonstration Ele não of levou Wirecast. sangue de ninguém, levou sangue de quem? Hebreus 6, não tem 26, 28, deixa eu This achar aqui. is a 7, demonstration of Wirecast. é 7. Hebreus 7, 26, 28. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Deixa eu ver se é esse mesmo, peraí. This is a demonstration of Wirecast. Não vê o vivo caminho para mim, nesse não. Nesse texto que eu quero não. This is a demonstration of Wirecast. Hebreus, deixa eu achar se eu vivo caminho aqui. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. É o 7 mesmo, né? This is a demonstration of Wirecast.
This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Isso. Esse aqui. This is a Hebreus demonstration of 10, Wirecast. 19 e 20. Até o 23, né? This is a demonstration 19, of 23. Wirecast. Tendo, pois, irmãos, ousadia This para is a entrar demonstration of no Wirecast. santuário pelo sangue de Jesus. Qual que é um... Lá atrás, o texto que nós lemos, This João is a 14, 6, demonstration ele é of o Wirecast. caminho. Então entramos pelo santuário, no caminho do sangue de Jesus, no caminho que é Jesus, This is a pelo novo e demonstration vivo of caminho que Wirecast. Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um This grande is a sacerdote demonstration sobre a of casa de Wirecast. Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e This is a inteira demonstration certeza de of fé, Wirecast. tendo os corações purificados da má consciência, Ele nos perdoa os nossos This pecados is a e o corpo demonstration lavado com of água limpa, Wirecast. retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. O justo viverá This o is justo a viverá pela demonstration of fé, confissão da Wirecast. esperança, fé, porque fiel é o que prometeu. Prometeu o quê? This A is vida a eterna. demonstration Então, of Wirecast. então qual que é o único sacerdote que abriu o caminho This para que is a chegasse até Deus? demonstration of Wirecast. Jesus Cristo. Então ele é o único sumo sacerdote da igreja. Vamos traduzir então. This is a Jesus é o único demonstration of sumo Wirecast. sacerdote da igreja. O único que tem toda a autoridade, de que manda This e is a desmanda na igreja, quem é? demonstration of Wirecast. E qual a posição da igreja? Sacerdotes. This Fecha para mim, is a tá? demonstration of Wirecast. Jesus é o único sumo sacerdote. Sumo sacerdote só tem um. This is a Até no demonstration templo. of Wirecast. No templo de Jerusalém, tinha só um sumo sacerdote, This o is a resto demonstration tinham cerca of de Wirecast. 10 mil sacerdotes que trabalhavam no This is a templo. demonstration of Wirecast. Eles faziam um turno, 12 turnos. 12 This turnos is a demonstration de mais of ou menos Wirecast. 800 sacerdotes no templo. Cada mês, mais ou menos 800 sacerdotes iam lá fazer o This turno. is a É isso mesmo, demonstration 12, é isso of mesmo, mais ou menos Wirecast. 12, ou mais ou menos 800, ou menos, mais ou menos 800, faziam um turno todo mês, This isso is a revezando. demonstration Dentro of Wirecast. da nação de Israel, havia 10 mil sacerdotes para fazer esse turno de This 12 is a meses. demonstration Só of que Wirecast. sumo sacerdote era só um. E nos dias de This hoje, is a quem é o único sumo demonstration of sacerdote? Wirecast. E o resto, cá embaixo, a igreja, quem que é? This is a Sacerdotes. demonstration of Então nós estamos Wirecast. nivelados. Só que nós não temos mais turno. O único turno que nós This temos is a demonstration é a nossa of vida. Wirecast. É o turno. Enquanto vivemos, somos sacerdotes aqui na terra. E só tem um This sumo is a sacerdote. demonstration Então eu não of posso Wirecast. pegar nenhum desses sacerdotes, igreja, e falar, não, você é melhor que os outros. This is a Botar um demonstration sacerdote of especial. Wirecast. Você é melhor, é superior do que os outros. Porque isso é anátema. This is a Isso é demonstration maldição. of Nós estamos Wirecast. todos iguais. Só um que é proeminente. Só um que é a ponta da lança. This É is só a Jesus que demonstration aponta. of Wirecast. Não existe outra ponta a não ser Jesus Cristo. Então, quando eu quero, como líder, me colocar This acima is a dos demonstration sacerdotes, of que é a igreja, Wirecast. na verdade, não estou subindo. Eu estou descendo para as This trevas. is a demonstration Eu não estou of subindo, eu estou me Wirecast. tornando um sacerdote das trevas. Quando eu falo, não, This is a eu sou, demonstration no of meio da Wirecast. igreja, eu sou melhor, eu tenho autoridade, eu tenho poderes, eu sou especial. Na verdade, eu This is a saio da luz e estou caindo demonstration para as of trevas. Wirecast. Eu me torno um sacerdote das trevas. Porque eu estou usando de ideia This humana. is a Então eu já caí da demonstration graça. of Wirecast. E se eu caio da graça, eu caio onde? Inferno. This Então is qualquer a líder que fala assim, eu sou demonstration of especial, eu bato no Wirecast. peito e fala que tem alguma coisa especial nele, ele já saiu da graça de Cristo. This is a E é o primeiro demonstration texto of que nós lemos aqui. Wirecast. Para que você não se aparte da simplicidade que há em Cristo. This is a simplicidade que é Cristo demonstration aqui. of Todo mundo é Wirecast. igual. A igreja toda igual. É a simplicidade de Cristo. This is a demonstration of Toda a simplicidade que temos Wirecast. por aqui. This is a demonstration of Alguém abre para mim Wirecast. Atos 7,55 para encerrar.
This is a demonstration Outro of abre em Wirecast. Colossenses 3:11. This is a Colossenses demonstration 3:1, of desculpa. Wirecast. This is a Hebreus demonstration of Wirecast. 1:3. Hebreus 1:3 e 13. Versículo This 3, is a versículo 13. demonstration of Wirecast. 1 Pedro 3:22. This is a demonstration of Wirecast. Jesus Cristo subiu aos This céus is a demonstration e of assentou Wirecast. à direita de Deus. Isso é uma coisa simples do Evangelho? Sim. This verdade is do a Evangelho. demonstration of Qualquer coisa que Wirecast. negue isso é vã sutileza e te aparta, e te demove, te This remove da is a simplicidade que é em demonstration Cristo. of Wirecast. Primeiro texto, quem quer ler, pode ler para mim Atos 7:55, bem alto. This is a demonstration of Bem alto. Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Estevão, a morte de Estevão. This is a Ele viu o quê? demonstration Jesus Cristo of assentado à Wirecast. destra, à direita de Deus. Jesus Cristo estava à direita de Deus. Estevão viu This isso. is a Então ele viu que já estava, demonstration of Wirecast. depois que Jesus Cristo subiu aos céus, estava à direita de Deus. É fato. This is a demonstration of tá lendo ali? Wirecast. Colossenses 3:1. This is a demonstration of Wirecast. This is a De demonstration novo, aí vem of Paulo e fala: Wirecast. Cristo está sentado onde? Lembrando que o livro de This Atos, is quem a escreveu foi quem? demonstration of Wirecast. Lucas. Lucas lá fala que Estevão viu Jesus sentado à direita de Deus. Agora vem Paulo e escreve This de novo: is a demonstration Jesus está of sentado à Wirecast. direita de Deus. Lembrando que Lucas escreve que está em pé à direita de Deus, né? Estevão This is a Jesus Cristo em pé. Agora demonstration of ele vê assentado. Wirecast. Paulo vê assentado. Hebreus 1:3. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. De novo, vem Paulo. Assentou-se à destra da majestade. Agora, olha que descrição This linda is que a ele fala de Jesus. demonstration O of qual, Wirecast. Jesus Cristo, sendo o resplendor da glória de Deus, e a expressa imagem da This sua is a pessoa, a pessoa de demonstration Deus, of Wirecast. sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Palavra do seu poder. O que é? This is O a verbo se demonstration fez of Wirecast. carne. O verbo, a palavra de Deus, o poder de Deus, a palavra do seu poder, havendo This por is si, a feito por si demonstration of mesmo Wirecast. a purificação dos nossos pecados, realizou a obra de salvação por nós. Ele foi, This is a assentou-se à demonstration direita of de Deus Wirecast. nas alturas. Então ele tem poder para tudo. Está sentado e de lá ele This is reina. a Vamos ao demonstration último of texto. Wirecast. Lê o versículo 13 também, Maírton. This is a demonstration of Wirecast. Por esse caminho. Então, This Deus is não a falou a nenhum demonstration anjo of isso. Wirecast. Nenhum anjo tem autoridade de sentar à direita de Deus. Aí vem alguns This is a que se demonstration auto-intitulam of apóstolos Wirecast. e falam que tem lugares especiais no céu. Para mim, apóstolo This tem que is a ter, eu já falei isso, vou falar de novo. demonstration of Para mim, para ser Wirecast. apóstolo, tem que ter um nome nos fundamentos da Cidade Santa. E só tem 12 lugares, e os This lugares estão is a completos. demonstration of Se não tiver o Wirecast. nome lá, não é apóstolo, não. Os 12 lugares já estão completos. E Deus This não vai is a fazer puxadinho, não, para demonstration botar o of nome deles, não. Wirecast. Tem puxadinho no céu? Não tem, não, hein? Tem puxadinho, não. Então já tem lá o completo nome dos 12 apóstolos. This Acabou. is a demonstration Os caras of hoje que batem no peito e falam que é Wirecast. apóstolo, ó, é mentira. Só temos 12 mesmo. This Vamos is a mais. demonstration of 1 Pedro Wirecast. 3:22. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Gosto disso aí. Ele fez o quê? Ele sujeitou quem? Sujeitou os This anjos. is Então a que ele tem poder em cima de... demonstration of Wirecast. Então por que quando eles falam na igreja, chegou um anjo aí com a bandeira, o pessoal quase cai duro? This is a demonstration of Jesus é muito maior que Wirecast. anjo. Que mais? Os anjos, autoridades. This Então is a Jesus Cristo está em cima de demonstration of toda e qualquer Wirecast. autoridade, mais. E as potências, as potestades, até os demônios estão This debaixo is a dele. Mas aí demonstration quando of fala de demônio, Wirecast. o cara treme. Quando fala que entrou anjo, o cara pula. Eu não entendo isso não. This Quem is tem a poder na igreja é demonstration Jesus of Cristo. Wirecast. Pronto. Então, ó, a simplicidade do This evangelho is a que nós não podemos nos demonstration of mover Wirecast. nunca. Sair fora. Os princípios fundamentais do evangelho é
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o único nome que tem poder debaixo dos céus, em cima da terra ou debaixo da terra. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é dele que dão testemunho os profetas, e quem nele crê recebe perdão dos pecados. O seu evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é o dom gratuito de Deus e a vida eterna. Ele é o nome sobre todo nome. Ele é o grande Deus que aguardamos do céu. Desculpa, Tito 2,13. Tito 2,13. Ele é o grande Deus que aguardamos de onde? Nós aguardamos a volta de Jesus? Sim. Sim. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Aí é um assunto de escatologia para nós ficarmos aqui 3 finais de semana falando sobre a volta de Jesus. Né? Tem crente que morre no meio da volta de Jesus. Não, Jesus não pode vir agora não. Não pode vir não. Pô, eu queria que ele viesse assim muito atrás. Eu já estava na glória já. Já estava na glória. Não tinha nem. Precisava nem acabar a pregação. Nem podia vir agora. Que nos tirava desse tumulto, né? Que é esse mundo. Ele é o grande Deus que nós aguardamos. Ele é o grande sumo sacerdote que entra uma vez por todas no tabernáculo de Deus com o seu próprio sangue remidor. Ele não entrou com sangue de ninguém, não entrou com sangue de bode, entrou com o sangue dele. Ele é Jesus que ressuscitou, subiu ao céu e assentou-se à direita de Deus nos céus. Essa que são os princípios básicos do Evangelho. Então, o resumo disso tudo é: todo o poder, toda a honra e toda a glória é dada a Jesus Cristo e mais nenhum outro. Todo o poder de salvação, todo o poder de autoridade, toda a glória, toda a reverência é dada a Cristo e mais nenhum outro, mais nenhum homem, mais nenhum ser, a não ser Jesus Cristo. Então tudo que sai fora disso, que tira de Cristo qualquer uma dessas coisas e transfere para o homem, que seja maldição, seja anátema. Separar você, é tirar você da simplicidade do Evangelho. E a coisa mais simples é pregar sobre isso. Por que não se prega isso? Porque isso não dá resultado. Isso não traz medo para o povo. Não traz domínio sobre o povo. Pelo contrário, traz liberdade. Quando eu falo que nós somos nivelados pela graça, todo mundo é igual. Não, pastor, pode falar isso não, senão as pessoas não vão mais respeitar o pastor. Tem que respeitar a palavra, meu amigo. Tem que estar debaixo da graça de Deus, debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Aí se respeita-se uns aos outros. Que o Senhor tenha misericórdia. Curva sua cabeça no seu lugar. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, no teu nome somente, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra. E é no teu nome que nós pedimos: incute em nós, Senhor Jesus Cristo. Incute em nós o temor do Senhor. Coloque em nosso coração o temor da tua palavra. Coloque em nosso coração, Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia de nós. Nós pedimos ao Senhor que teu Deus venha nos ajudar a entender a cada dia os seus parâmetros, a sua vontade. Viemos entender, Pai amado, os teus planos para a nossa vida e nos perdoa, Senhor amado, nos purificando de todo o pecado, trazendo entendimento que nós devemos nos curvar e reverenciar somente a Ti, ó Pai. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, nós vamos passar para a Santa Ceia. Queria pedir aos irmãos para nos ajudar. Irmão Demir, irmão Ayrton, irmão Jairo, Rafael. This is a demonstration of Wirecast. 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 Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor, é um privilégio nós participarmos da mesa do Senhor, participarmos, comemos do pão, bebemos do cálice. Lembrando que não há nada místico na ceia. Não tem nada místico. Não tem nada mágico na ceia.
Nós vamos orar, o pão vai continuar sendo pão. Nós vamos orar, o suco de uva vai continuar sendo suco de uva. Mas nós tratamos isso com reverência e como memorial da morte de Cristo, assim como Ele mandou. Nós celebramos a ceia e celebramos a morte dele. Então, quando nós celebramos a ceia, nós celebramos a morte de Jesus. A nossa fé não está no pão, a nossa fé não está no suco da videira. Nós sabemos que não há poder nos elementos da ceia, o poder está apenas em Jesus Cristo. Então, como memorial, nós comemos o pão, bebemos do cálice, nos preparando para aquele grande dia que nós nos assentaremos com Ele na grande ceia do Cordeiro, lá na glória, quando nós estaremos juntos, em nome de Jesus Cristo. Naquela noite em que Ele foi traído, poucas horas antes, poucos instantes antes dele ser traído, poucos instantes dele ir para o Getsemane, sentaram no lugar e começaram a comer, conversar e comer. Enquanto eles estavam comendo, a palavra diz que enquanto comiam, Jesus Cristo toma o pão e dá graças ao pão, tomando o pão, abençoando, partiu, deu aos discípulos e disse: tomai e comei, esse é meu corpo. E ele tomou também o cálice, deu graças e disse: bebei dele todos, porque esse é meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. No meio de uma conversa entre os homens que estavam ali assentados, ele faz uma atitude, que ele pega um pão, uma coisa muito comum em todas as culturas, e ele dá graça e fala: esse aqui é o meu corpo, que vai ser dividido, vai ser repartido. Ele não está falando que o pão teria poderes especiais. Quem tem poder especial é a morte de Jesus Cristo, é o próprio Cristo. Então, quando ele dá graças, ele fala: vocês vão comer todos eles, todos vão comer, e pega o cálice, que era meio que proibitivo todos tomarem, pelo fato de ser o cálice do Messias, eles não podiam tocar. E quando ele manda todos tomarem, eles todos tomaram do cálice, ele está falando o seguinte: eu sou o Messias e agora transfiro para vocês o meu sacerdócio. Vocês são sacerdotes também agora. Vocês vão tomar do mesmo cálice que eu tomo, falando acerca do sacrifício dele, da nova aliança, do sangue dele que nos remiria, nos limparia de todo o pecado. O que eu aprendo com isso é que mesmo na ceia, Jesus não pega o cálice só para ele, não pega o pão só para ele. Ele iguala a igreja também a ele. Ele iguala naquela hora, todo mundo ali é igual. Todo mundo ali, todos eram carentes da graça de Jesus. E sabendo também de todos que estavam ali, o único perfeito era Cristo. O único perfeito que estava ali era Jesus. Pedro tinha os seus problemas, Tomé era incrédulo, tinha os seus problemas, Tiago e João ficavam brigando para ver quem era o maior, Judas era o traidor. Então todos ali eram cheios de problemas. O único perfeito era Jesus, assim como agora aqui. Todos nós temos nossos problemas. O perfeito aqui é só Cristo. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós atingiu a perfeição. Mesmo que se atingíssemos a perfeição, não estaríamos aqui. Já teríamos sido arrebatados como Enoque. Então todos nós temos nossas falhas. Eu te convido, a você com as suas falhas, a comer desse pão e beber desse cálice. E peça misericórdia a Deus que te ajude. Peça misericórdia a Deus que te ajude a mudar. Peça misericórdia ao Senhor que mude a sua vida e transforme o seu coração. Paulo recomenda: examine-se o homem a si mesmo. Então é você que vai examinar a você, não sou eu. Não sou eu que vou falar quem deve tomar ceia e quem não deve tomar ceia. É você que vai se examinar a você mesmo. O que eu faço é o convite para você comer desse pão e beber desse cálice conosco. Eu vou estar orando, enquanto depois que eu orar, os irmãos vão distribuir o pão e o cálice. Você vai pegar, vai esperar uns pelos outros, para nós comermos todos juntos, em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, na noite que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão e o cálice, agradeceu, dividiu entre os discípulos, entre quem estava ali, Senhor. Da mesma forma, vamos dividir essa noite para quem está aqui conosco. Tendo, Pai amado, o convite para comer todos do pão e do cálice, porque sabemos que um dia estaremos assentados na grande mesa do Cordeiro, onde seremos seus convidados, e ali comeremos com o Senhor do pão e do cálice, e beberemos do seu cálice. Nos ajuda, Senhor. Quando comemos esse pão e bebemos esse cálice, lembremos da importante morte que o Senhor fez aqui na terra, a obra que o Senhor fez aqui na terra, a sua morte. Ajuda-nos a dar valor, ó Deus amado, a entender, ó Pai amado, o sacrifício teu aqui, Pai. Nos ajuda, nós te pedimos, no nome poderoso de Cristo. Amém. Glória a Deus. Pega o pão, pega o cálice, espera no seu lugar, nós vamos comer todos juntos, em nome de Jesus.
This is a demonstration of Wirecast. Que foi pago alto preço. This is a demonstration of Wirecast. Para que contigo eu fosse o meu irmão. This is a demonstration of Wirecast. Quando Jesus derramou This is a demonstration sua of Wirecast. vida, ele pensava em ti. This is a Ele demonstration of pensava em Wirecast. mim, pensava em This nós. is a Eu demonstration of sei Wirecast. que foi pago um alto preço This is a demonstration of para Wirecast. que contigo eu fosse o meu This is irmão. a demonstration of Wirecast. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos com teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que temos um compromisso de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Senhor Jesus Cristo, celebrando a tua morte, nós comemos esse pão e bebemos desse cálice. Celebrando a tua morte, feita uma vez, eficazmente, que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A sua morte que me livrou dos meus pecados, da condenação eterna, que aplacou a ira de Deus sobre a minha vida, que liberou sobre mim tão grande salvação que eu nem consigo imaginar. Nós vamos comer esse pão e beber desse cálice, celebrando, Senhor Jesus Cristo, a tua obra em nossa vida. Coma desse pão e beba desse cálice, em nome de Jesus. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Via redimidos com teu sangue, This is a demonstration of Wirecast. lutando o bom combate do This is a Senhor, demonstration of Wirecast. lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que temos um compromisso de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que temos um compromisso de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. This is a demonstration of Wirecast.
This is a demonstration Glória a Deus. of Pode se sentar, Wirecast. irmãos. Louvado o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. This is a demonstration of Irmãos, Wirecast. ontem teve o aniversário da irmã Nelimar lá e comemoramos também meu aniversário. This E aí nós is a trouxemos para cá demonstration of ontem o que Wirecast. teve lá ontem. Tem um caldo ali de batata, um caldo de feijão. This is a Amém? demonstration Depois of a gente acabar o Wirecast. culto, você pode ir ali. Nós vamos estar servindo, você pode pegar ali. Nós vamos ter um momentinho de comunhão. Eu vou comer um caldo de batata e um caldo de feijão. Amém? Você que vai trazer a sua oferta à frente, você tem a liberdade de vir à frente. Depois a gente vai estar orando junto. Você pode trazer à frente, como diz Paulo em 2 Coríntios 9:7. Cada um se contribua segundo o proposto no seu coração. Amém? Então, segundo esse parâmetro, que é o parâmetro para a igreja, nós te convido a trazer à frente a sua oferta. Nós vamos estar cantando, depois nós vamos estar orando juntos, em nome de Jesus. Demonstration of Wirecast. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na terra. Levantai a portas, levantai a portas as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória a Jesus. This is a demonstration of Wirecast. Deus, basta sentar no seu lugar. Glória a Deus. This is a demonstration of Wirecast. Senhor Jesus Cristo, nós não oramos pelas ofertas, oramos pelas pessoas, ó Deus. This is a Pedimos ao Senhor que demonstration abençoe of cada pessoa, Wirecast. Deus, que está aqui essa noite. Os irmãos que não vieram, Pai amado. Senhor, como o Senhor próprio ordenou em Gênesis, nós trabalhamos, ó Pai, para o nosso sustento, para nós comermos o nosso suor, ó Pai. Temos irmãos, ó Pai, que precisam, Deus amado, de ser abençoados no trabalho. Nossos irmãos donas de casa, Pai, que necessitam que o Senhor os abençoe, Pai. Os nossos filhos, nossas crianças, ó Pai, nossos jovens que estão estudando, ó Pai amado, precisam da Tua bênção, Pai amado. Nós sabemos que o Senhor contribui, ó Pai amado, para que todas as coisas corram bem para nós, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai. Pedimos Tua bênção sobre cada um, por isso que eu citei, até os que eu não citei, Pai amado. O Senhor abençoe, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Amém? This is a demonstration of Wirecast. Tá. Aí a irmã Nelimar, glória a Deus, This is a já está demonstration se of recuperando muito Wirecast. bem. Terça-feira agora vai na doutora Simone pegar o resultado da biópsia This is da a medula. demonstration E of glória a Deus, Wirecast. para estar tudo correndo bem, né? Glória a Deus, tudo correndo bem, né? Essa tosse é um resquício da radioterapia, mas está tudo acabando sem glória a Deus. Deus é muito bom. Amém? Então estejam orando por ela, estejam para fortalecer ela, para dar ela juízo, deixar ser teimosa. Deixar ser teimosa, amém? Glória a Deus. E eu queria agradecer também, queria falar, Deus é muito bom, né? Minha mãe também se recuperou muito bem, não deixou sequela nenhuma, recuperou muito bem do infarto, e glória a Deus, Deus é muito bom. Deus tem sido muito bom com a gente, apesar dos sustos, né? Mês de fevereiro foi um mês de sustos, né? Mas Deus está no controle, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Uhum. This is a demonstration of Wirecast.
This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Vai tocar no coração dele. This is a demonstration of Wirecast. Qual o nome da senhora? Neiva. Vamos orar para a irmã Neiva e sustentar ela. This is a demonstration of Wirecast. Dá coragem, irmã? Dá coragem. Amém. Em nome de Jesus, vamos orando assim. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Vamos orando, Senhor. Vou orando então. Senhor Jesus Cristo, toma tua filha, Pai, irmã Neiva em tuas mãos. Consola o coração dela, Deus, dá ela força, dá ela coragem. Dá ela, Senhor bendito, entendimento, Pai amado, e consolo por esses dias que ela está passando, meu Deus. Abençoa o filho dela, o Marcelo, a esposa dele, Pai amado, Renato. Abençoa, Pai amado, que o Senhor coloque as suas mãos sobre ele, meu Deus. Coloque sua mão no coração dele, abre os olhos dele, abre o coração dele, para o entendimento de Ti, da Tua palavra, meu Deus. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que faça a Tua obra, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Amém? Vamos encerrar então? Vamos ficar de pé? Aí, as irmãs que quiserem ajudar, quem quiser ajudar ali atrás? A irmã quiser ajudar ali, Mônica e minha mãe ali. Tá? Vocês podem ir ali atrás, depois que a gente orar. E aí vamos estar servindo, então, em nome de Jesus, Senhor Jesus Cristo. Agradecemos ao Senhor por esse culto essa noite, agradecemos ao Senhor pela Tua graça, pelo Teu favor. Pedimos ao Senhor, ó Pai amado, que quando saímos daqui, ó Pai, não saímos da Tua presença, mas somos expostos ao nosso culto diário, ó Pai amado. Somos expostos a todo tipo de problema, tentações, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Abençoa a vida de cada um, a casa de cada um. Pedimos ao Senhor, ó Pai, a Tua graça e misericórdia, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus. This is a demonstration of Wirecast.